Em particular, quando a gente pensa em linhas gerais, assim, como a nossa estrutura tributária funciona, a gente tem muito imposto indireto, todos esses tributos indiretos que a gente tem, eles funcionam com um efeito em cascata, assim, e uma grande parte recai sobre consumo e sobre produção. A gente tem muitos impostos que recaem sobre a produção, naturalmente, o que isso faz é onerar o setor produtivo e, portanto, reduzir competitividade do setor produtivo. O outro ponto é o consumo. Esses impostos todos que a gente tem que recaem sobre o consumo, eles são também muito onerosos e, por outro lado, eles são extremamente regressivos. Então, as pessoas mais pobres acabam pagando mais impostos sobre consumo que as pessoas mais ricas, quando a gente olha para esse aspecto da nossa estrutura tributária. A nossa estrutura de imposto de renda também é muito falha, porque a gente tem até alguma progressividade no imposto de renda, mas nada à altura do Estado que a gente precisa ter para atender as pessoas da forma como a gente precisa atender. Portanto, a gente precisa reordenar essa estrutura tributária aí para que a gente tenha eficiência, sim, mas, sobretudo, progressividade. Então, o que eu tenho falado, que essa ideia de você inverter a pirâmide tributária brasileira. Então, na base da pirâmide hoje, você tem consumo, no meio você tem produção, e lá em cima, um pouquinho só, você tem renda e não tem nada de patrimônio. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é inverter essa estrutura. A gente precisa ter renda e patrimônio na base, produção você vai ter que onerar um pouco, e consumo lá em cima, porque tributação sobre consumo é a mais regressiva de todas. Então, para isso, a gente precisa criar um imposto sobre patrimônio, um imposto sobre riqueza. A nossa Constituição prevê um estado de bem-estar social que hoje a gente não financia adequadamente. A gente fala em taxação dos ricos, nós não estamos falando em quem tem um Jeep Renegade, né? Que as pessoas acham que quem tem um Jeep Renegade já é rico, tá certo? Não é isso. Quando você olha a estrutura da distribuição das declarações do imposto de renda no Brasil, nós temos 30 milhões de declarantes do imposto de renda da pessoa física, 30 milhões. Né? Desses 30 milhões, quem ganha mais de 60 mil reais por mês são cerca de 230 mil pessoas. A maior parte das medidas que nós estamos propondo, né, elas afetam 0,1% da população. Tá certo? Umas outras tantas afetam quem ganha mais de 40 mil reais por mês. São cerca de 700 mil pessoas no universo de 30 milhões de contribuintes. Né? Isso representa 0,3% da população brasileira. Então, eu acho que chegou a hora dos 0,3% da população contribuírem para que os 99,7% possam minimamente ter algum tipo de proteção, algum tipo de cobertura. Eu quero crer que isso há de ser possível. E a experiência recente agora com o auxílio emergencial talvez nos dê uma pista, algo que parecia muito improvável, embora, ok, nós temos uma emergência sanitária inédita, né? E isso foi um fator de convencimento. Mas, à luz até das necessidades orçamentárias, né, fiscais, que teremos por conta dessa nova estrutura, né, dessa vulnerabilidade social que a pandemia nos escancarou, talvez tenha algum caminho de fazer o nosso parlamento entender que é um momento oportuno, como eu falei. Eu acho que é um momento oportuno. Agora, a composição, né, a nossa representação política, ela é igualzinha à pirâmide tributária, né? Está totalmente invertida, né? Quanto mais rico, mais representado.